Fala pessoal, Lucas Lentini aqui para mais uma fritada assim e hoje eu vou inaugurar aqui um modelo diferente, com muitas surpresas sempre. O Zófoli tá rindo sinceramente de nervoso, porque ele não faz ideia, mas eu prometo que não é sacanagem, Fechou. É de boa. É uma série nova que eu pensei aqui, que vai Só abarcar... agora, porque nem me falou, né? Não falei, mas eu já pensei, tem umas 3 semanas eu queria começar com você. Tem o Zófoli é o cobaia, né? Que é uma série que vai abarcar uma das principais coisas que geram angústia no dia a dia, que é manejo de via aérea. E o manejo de via aérea não é simplesmente entubar, porque a gente sempre na faculdade quer, eu quero saber entubar, mas o principal, isso eu fui percebendo, e eu acho que você mais ainda, sabe que o que está acontecendo em volta da pessoa laringoscopando é muito importante. Então seja bem-vindo à nova série da fritada, que é Como Eu Entubo. Vai ser basicamente um caso de via aérea. Legal. É um caso bem mais curto do que a fritada habitual. E você vai me contar como você abordaria a via aérea, tá? Perfeito. O caso em si é óbvio que é relevante, mas eu quero focar mais na abordagem da via aérea, Perfeito. como você faria tudo. Perfeito. Então, a gente acabou de fazer uma fritada que culminou, que era um caso de cetoacidose diabética. Então, o Como Eu Entubo de hoje, a inauguração vai ser um caso de um paciente que você não é o mesmo que a gente atendeu, aquele foi bem. Esse chegou muito grave, tá? Você já fez atendimento inicial, era uma cetoacidose diabética, tinha 28 anos o paciente. Você já começou a hidratação inicial, saiu a gaso, era um BIC de 2, um pH de 7,1, certo? Só que o paciente fadigou. Ele tinha ficado em casa, ele chegou muito taquipneico, ele rebaixou, assim, muito, e fadigou. Começou a ficar bradipneico, saturação despencando, e você optou por entubar por esse motivo. Porque ele entrou em fadiga e rebaixou. E aí? Bruto, hein? Não, perfeito. Cara, a intubação, a gente sempre fica falando dos 7 P's da intubação e realmente eles ajudam, né? Então, assim, você quer que eu fale tudo? Não, você não precisa falar dos 7 P's. Tá. Eu quero que você fale como você refletiria sobre essa intubação. Se você concorda com a indicação nesse momento, o que você faria, como você faria os 7 P's ou como você não faria os 7 P's. Perfeito. A ideia não é falar da intubação, é como você faria essa intubação. Perfeito. Porque você não ia chegar e laringoscopar. Não, exato. A primeira coisa, assim, esse é um paciente que está com uma acidose grave, ele estava taquipneico para compensar essa acidose. Se ele está fadigando, ele vai fazer uma acidose meio ruim, ele pode até parar, né? Ou se já não está parando. Então, esse é um cara que, mesmo antes de ver qualquer coisa, eu já pediria para alguém pegar um bicarbonato e correr. Quanto? Põe 250, tudo. Entendeu? Olha a Esse não é diferença um cara... de tudo que você acabou de falar, né? Para quem já viu, a gente tava lá falando bicarbonato só por quando o cara tá morrendo. Ele tá morrendo. E aqui não é um cara que eu nem faria tipo 100 ml, faz tipo tudo, entendeu? Porque se é um cara que ele pode parar perintubação por acidose, ele pode parar perintubação por hipovolemia, só de pressão positiva. Então, assim, ele é um cara que eu colocaria um bique para correr, né? Colocaria a hidratação para correr e pediria para já deixar uma nora montada e conectada no acesso periférico, antes de qualquer coisa. Se ele está rebaixado, eu já vou começar a pré-oxigenação com a bolsa valvular máscara ligada na fonte de oxigênio a 100%. Essa pré-oxigenação vai depender muito, muito de quão rebaixado ele está. Se ele está rebaixado, mas ainda respirando taquipneico, eu nem auxiliaria. Eu deixaria ele só respirando com a máscara bem vedada, né? Mas se esse paciente ele está rebaixado a ponto de ficar mais bradipneico, como ele é meio que um estômago vazio, já que ele está vomitando, né? Provavelmente estava vomitando, esse é um cara que talvez eu fizesse alguns resgates, né? Justamente para aumentar o volume minuto antes de intubar ele, e tentar fazer essa intubação com ele menos acidótico, tentar compensar um pouquinho a acidose respiratória dele, né? Então eu estou pré-oxigenando, está correndo o BIC, né? E eu pré-oxigenaria ele pelo menos 3 a 5 minutos, né? A não ser que ele já tivesse parado. Eu estou pré-oxigenando
esse é um cara que a gente vai ter que ter alguns cuidados especiais. Primeiro, eu sempre gosto de definir com a equipe o plano A, o plano B e o plano C. E eu realmente falo isso com a equipe. Olha, galera, o plano A vai ser entubar com vídeo e com bujo. Né? Esse paciente, eu acho que sinceramente já iria com vídeo e com bujo para ser rápido, não cair o volume minuto, ele não parar. Né? O plano B, se eu não conseguir entubar, a gente vai voltar para a bolsa válvula máscara. O plano C, se a bolsa válvula máscara não tiver eficaz, mesmo com um Guedel, já que esse paciente já estaria sedado bloqueado, eu vou passar uma máscara. Se a máscara não der certo, a gente vai para uma via aérea cirúrgica. Está todo mundo de acordo? Está todo mundo de acordo. Aí o que eu gosto de rever com a equipe? Olha, gente, meu plano A, então, vai ser fazer... vou dar um exemplo desse cara, por exemplo, tá? Esse é um cara que eu não daria, por exemplo, Propofol, de jeito nenhum, né? Porque esse é um cara que já tem uma tendência a fazer muita hipotensão. Se ele vasodilatar com Propofol, a PA vai despencar. Então, esse é um cara que eu daria ou etomidato ou ketamina. Então, esse cara eu vou falar, gente, então esse paciente está correndo BIC, está correndo soro, a Nora já está preparada. Então, quando eu pedir, você vai fazer 1,5 miligramas de ketamina, né? Ou duas ampolas, se for um cara maior, né? E uma ampola de rocurônio. Depois que ele tiver bloqueado, eu vou tentar fazer a intubação. Beleza? Beleza. E aí, o que eu gosto de rever? Porque mesmo a gente fazendo 7 P's bonitinhos, normalmente a gente esquece alguma coisa. Então, eu gosto de compartilhar com a equipe assim, olha, galera, antes de começar, alguém lembra alguma coisa que eu esteja esquecendo? Né? Aí alguém sempre fala, tá esquecendo o aspirador. Beleza. Tá esquecendo o não sei o quê. Eu sempre gosto de perguntar se alguém lembra de alguma coisa que eu esteja esquecendo. Né? Então, esse paciente, por exemplo, o aspirador é super importante, né? E aí eu acho que eu faria isso meio que de pré-otimização antes da intubação, acho que seria a principal diferença, né? Então, esse cara eu faria intubação com vídeo e com bujo, eu sedaria ele com a ketamina e bloquearia com rocurônio, tá? O aspirador sempre está ali na mão, né? Eu não deixo o aspirador pronto aqui do lado, eu deixo o aspirador aqui na minha frente, para eu poder pegar sem tirar o olho da via aérea, porque se eu tiver que tirar o olho da via aérea para pegar o aspirador, vai me fazer perder tempo. Entubaria, e depois de entubar, esse cara, nessa hora da pressão positiva, provavelmente a pressão ia cair, porque ele está hipovolêmico. Então, talvez a Nora tivesse que entrar nesse momento, ou às vezes eu até já deixo ligado numa dose mais baixa, quando eu acho que é um cara muito limítrofe. Às vezes eu deixo ligado numa dose baixa e depois eu desligo se não precisar. E esse é um cara que os parâmetros iniciais da ventilação, né, lógico, eu vou conferir com o capnógrafo, eu vou escutar, né, mas não é o foco a gente fazer os 7 P's aqui, né? Esse cara é um cara que precisa de um volume minuto alto. Né? Então, não é um cara que eu vou botar uma frequência respiratória de 15, é um cara que eu vou botar 24, eu vou botar uma frequência respiratória maior, eu vou botar, por exemplo, num PCV com uma pressão mais alta, né, de suporte, com um driving pressure mais alto, de 15. E aí, depois eu vou jogar para cima esse volume minuto, e dali a 1 hora, quando eu coletar... 1 hora não, nesse cara eu coletaria 10 minutos, né? Depois, se vier uma gaso mais alcalótica, aí eu reduzo o volume minuto. Né? Acho que seria mais ou menos isso as principais diferenças. Não entrando no mérito de cada P da intubação, acho que seria as particularidades desse cara. Show de bola. Perfeito. E você vê que ficou bem claro uma coisa, né? Os 7 P's da intubação, eles são muito bons didaticamente, mas como a experiência, a laringoscopia foi o que menos te preocupou, né? Exatamente. Desde o começo. Olha só, pessoal, então eu vou colocar aqui o que o Zófoli falou em 7 P's para didática, mas olha que do começo ao fim, a grande preocupação desse caso era o quê? A acidose. Acidose e hipotensão. Acidose e hipotensão. Por quê? Só acho que vale você contextualizar. Por que seu grande medo era a acidose? Porque quando a gente bloqueia esse paciente, a gente vai tirar o drive respiratório. E esse é um cara que o drive respiratório estava super estimulado pela acidose, justamente para compensar a acidose. Se eu bloqueio ele, eu tiro essa compensação dele de hiperventilar para compensar a acidose metabólica, esse é um cara que tem uma alta chance de parar a perintubação por acidose. Como ele é um cara que também está hipovolêmico, e eu vou dar um pouco de pressão positiva, vai reduzir um pouco o retorno venoso, isso não seria um problema no cara volêmico. Mas no cara hipovolêmico, essa pressão positiva pode derrubar o retorno venoso e causar uma hipotensão nele. Boa.
Então, vamos lá. Você, dos 7 P's rapidamente, a preparação, preparou tudo, perguntou se alguém podia, se estava esquecendo de alguma coisa, pré-oxigenação de cara, já botou, você optou pela pré-oxigenação com a bolsa válvula mágica bolsa mesmo, válvula ligada mágica na direto, luz. e se precisasse, resgataria, justamente para conseguir ventilar e diminuir a acidose respiratória. Exatamente. Pré-otimização, para mim, foi o grande ponto da sua descrição. Então, corrigir ao máximo a acidose com o bique aberto, fazer essa expansão volêmica com o bique também. Deixar a nora pronta, Deixar a nora pronta. Medicação, paralisia com indução. Você optou pela etomidato ou ketamina. Qual seria a dose que você usa? Escolhe um, qual que você usaria? Eu usaria 1,5 mg quilo de ketamina. 1,5 mg quilo de ketamina. E o bloqueador, você usaria qual? Eu usaria rocurônio 1,2 mg quilo. A maioria dos pacientes isso vai dar uma ampola ou uma ampola e pouca. E vai do seu bom senso. O cara maior usa 2 ampolas. Não tem problema bloquear de mais. Só tem problema bloquear de menos. Então ele chegou, tá entrando o bique, tá tudo preparado, a equipe ciente dos seus planos, tá com a máscara lá 3 a 5 minutos, você já na medida do possível corrigiu a acidose, a nora tá do lado, entrou, tá com a ketamina preparada, tá com a ampola de rocurônio preparado, pode administrar? Pode. Administrou, como que você posiciona ele no seu dia a dia? Sua preferência? Esse paciente eu acho que não faria tanta diferença, porque ele não tem problema pulmonar, né? Então eu poderia deixar a cabeceira a 0 graus, o paciente bem próximo a mim, né, com a cabeça no final da cama, coxinho suficiente para alinhar o tragus, né, com o externo dele, e por último eu subo a cama até o nariz do paciente estar na altura do meu apêndice tifoide. Pode deixar mais altinho. Se fosse o paciente tipo outra situação, se fosse respiratório, alguma coisa assim, talvez eu entubasse até com a cabeceira elevada. Ele ali não precisa. Acho que não faz diferença. Passar o tubo, você já falou que sua preferência, nesse caso, seria o vídeo com bugie. E o pós-intubação, o que eu mais gostei é que você focou muito no pré e no pós, porque, como eu falei, a laringoscopia para você é o menor dos problemas. Né? Acho que esse paciente não é um paciente com preditor de que vai dar problema. O pós ali seria, então, aquele volume minuto justamente para compensar a acidose respiratória. Exato. Você intubou, ele não parou no peito. E sucesso absoluto. Esse primeiro, como eu intubo, eu já peguei pesado, né? Eu acho que esse é um dos casos mais difíceis de intubação, que é uma variável super difícil do ponto de vista fisiológico. Né? Exato. Fisiologicamente difícil. Justamente, eu acho que isso é importante. Acho que antes de começar a intubação, eu acho que meio que preditores de viária difícil é importante, mas acho que você tem que prever de forma geral problemas que esse paciente pode ter no pé-intubação. Show de bola. Beleza. Então, esse foi o primeiro Como Eu Intubo com Vinícius Zófilo. Valeu.